Alguém que é herói nacional. O nome dele é Walter Delgatti, que é o hacker da Vaza Jato. Graças a ele, todos os crimes de Moro, Dallagnol e daqueles procuradores criminosos da República de Curitiba estão aparecendo. Ele deu uma entrevista ontem no do Brasil 247, no DCM, para o Joaquim de Carvalho, excelente jornalista Joaquim de Carvalho. E nessa entrevista, entre outras coisas, o hacker da Vaza Jato falou que tem uma pessoa no PT, uma pessoa que fazia parte do governo Dilma, e essa pessoa traiu o Lula, essa pessoa mandou uma mensagem para o Deltan e isso ainda não foi revelado. Essas mensagens podem ser reveladas em algum momento pelos advogados do Lula, mas que o hacker disse que como não tem muito a ver com a Vaza Jato, talvez nem seja revelado, mas que tem gente no PT que já sabe, que já deve saber quem é. Eu vou dar mais detalhes sobre isso. E o hacker também falou sobre o Barroso. O Barroso tinha uma relação muito próxima com o Deltan Dallagnol. E além disso, vamos falar do que vai acontecer, porque tem ministros do Supremo Tribunal Federal que querem uma arapuca muito boa para o Sérgio Moro. Lembra do inquérito das fake news que o Supremo Tribunal Federal abriu de ofício, ou seja, sem a Procuradoria pedir? O Supremo Tribunal abriu um inquérito porque eram ameaças contra ministros do Supremo Tribunal Federal estavam sendo feitas, e aí de ofício estão investigando. É o Alexandre de Moraes quem investiga isso. É um inquérito que explodiu o gabinete do ódio do bolsonarismo, fez com que alguns bolsonaristas fugissem do Brasil e tudo mais. Lembra desse inquérito? Pois bem, o STF está querendo fazer também um inquérito de ofício para apurar as mensagens da Vaza Jato que mostram que a Lava Jato, Sérgio Moro e Dallagnol queriam investigar ministros da Suprema Corte e do STJ ilegalmente. Olha só onde isso vai dar. O próprio STF investigando Sérgio Moro e Dallagnol, e aí não é Augusto Aras, não é Procuradoria-Geral da República, é o STF. Imagina o Gilmar Mendes investigando o Moro e Dallagnol. Olha, a casa vai cair. E a gente vê que a coisa tá ficando feia porque o porta-voz da Lava Jato, que é o antagonista, tá desesperado. Você consegue medir o tamanho do problema que alguém tem quando você vê a mídia que apoia essa pessoa, o tamanho do desespero. Por exemplo, quando você vê o Terça Livre desesperado com o inquérito das fake news, era porque estava avançando, até que o Alan dos Santos fugiu do país. Quando você vê o antagonista, olha, é um desespero total do antagonista e da Cruzoé quanto ao que o STF vai fazer. É porque a coisa tá bem feia. Eu vou dar aqui todos os detalhes, mas antes, um segundinho. Se você era Lula livre desde o comecinho e sabia que a Lava Jato era um golpe na democracia, um golpe na Dilma, um golpe que no fim culminou com o bolsonarismo, mais de 240 mil mortos e um país vivendo agora sob um regime quase fascista, se você era contra eles e era Lula livre, um segundinho, se inscreve no canal e curte o vídeo. É um segundo, é de graça e você ajuda a fortalecer a esquerda. O Lula falou, a esquerda tem que colocar o bloco na rua para 2022. Então, para a gente chegar com força em 2022, para que não tenha mais bolsonarista, para que não tenha mais essa impunidade dos bolsonaristas fascistas que fazem o que quer e não acontece nada com eles, fazem o que querem. Então, se inscreve no canal para ajudar a fortalecer a esquerda. E aqui a gente vai para cima também nas ruas. Olha só, aqui eu vou mostrar, no finalzinho desse vídeo eu vou mostrar um trecho, o nosso carro de som que rodou na semana passada em Fortaleza. Só ontem que eu vi os vídeos, o rapaz mandou o vídeo, rodou até de noite em Fortaleza. Deixa eu ver se tava de dia, aí depois até de noite. Eu vou mostrar um dos vídeos aqui, outro eu vou colocar no meu Twitter. E quem quiser ajudar as ações do canal, também com nossos outdoors, carros de som denunciando o desgoverno Bolsonaro, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou no primeiro comentário deixa o Pix, que é apoie@plantãobrasil.net. Eu também deixo o PicPay, apoie-se e conta bancária para quem quiser ajudar as ações do Plantão Brasil contra o desgoverno Bolsonaro. Mais um segundinho, se inscrever, você já ajuda muito, ativar o sininho também. Mas agora vamos falar um pouco sobre a entrevista do hacker e depois sobre o que tá para acontecer com a Lava Jato, porque o desespero bateu e tá muito grande. Ontem o Walter Delgatti, o hacker, tem algumas coisas sobre ele. A primeira, ele não tem internet, ele tá impossibilitado de usar a internet. Ele até falou, ele não pode trabalhar, porque quase qualquer lugar que você vá trabalhar, você tem que usar a internet. A segunda coisa é que ele não pode ir numa entrevista de emprego com uma tornozeleira que ninguém vai contratá-lo. A terceira coisa é que ele não pode fazer nada em casa. Ele falou, pensei até em ser motorista de Uber, mas Uber usa a internet, eu não posso usar a internet. Então o Walter Delgatti Neto está com a vida bem ferrada nesse momento, porque ele não consegue fazer mais nada, ele está dependendo da avó dele. E ele deu uma entrevista do escritório do advogado dele, que o advogado dele tem internet, e aí ele pôde se locomover até o escritório do advogado, ele tem que avisar a justiça, tudo um problemão, só pro cara dar uma entrevista. Aí lá ele deu a entrevista
para a TV 247. Aí ele já começou a entrevista indo direto ao ponto, que é o ponto-chave, que é o quê? Alguém traiu o Lula, ele não pode falar, veja bem, por conta do fato de que ele é investigado na Operação Spoofing, ele não pode falar nada que ainda não tenha sido divulgado. Então ele não pode citar uma conversa, não pode citar nomes, não pode nem citar quando, mas ele diz o quê? Que ele leu as mensagens e teve um momento que ele ficou estarrecido, que falou, epa, o que é isso? Estão traindo o Lula. E que alguém, que é uma pessoa que é político de Estado, ou seja, alguém que estava dentro do governo Dilma, traiu o Lula em algum momento em mensagens com o Deltan Dallagnol. Ele não dá mais detalhes, mas ele diz que no PT não se sabe ainda, pelo menos até o momento, ninguém sabe dessa traição, mas que o Lula se afastou dessa pessoa, talvez pelas circunstâncias, quando alguém é um traidor acaba sendo descoberto, talvez não com provas, as provas podem aparecer no futuro, mas essa pessoa acabou se afastando do Lula, pelo que o Walter Delgatti tem acompanhado, não está mais próxima do Lula, mas os advogados do Lula têm acesso a essas mensagens, em algum momento o Lula, o pessoal lá que tem contato com os advogados dele vai ficar sabendo, e que ele não sabe, o Walter Delgatti, se essas mensagens vão vir à tona, porque elas talvez não tenham a ver com o objeto que é a parte do processo que os advogados do Lula estão mandando petições. E hoje, os advogados do Lula mandaram mais 29 páginas para o STF, e entre elas, duas coisas que são muito importantes. Uma é que o pessoal da Lava Jato começou a criar caso contra o relator da Lava Jato na STJ, que era um dos ministros da STJ, que ainda é ministro da STJ, esqueci agora o nome dele, não vem ao caso, o que vem ao caso é o seguinte, já é o terceiro ou quarto ministro da STJ que é citado diretamente como investigado pela Lava Jato. Ele apareceu numa delação, se eu não me engano a delação do Palocci, e aí o próprio pessoal da Lava Jato, Deltan, os outros eles conversa de hoje, faz agora 1 hora, a defesa do Lula entrou com a petição com essas conversas, coisa nova. E aí eles falavam sobre o relator da Lava Jato na STJ, falavam, ele apareceu na delação do Palocci, mas olha, é uma citação muito fraca, mas vamos vazar na mídia para pressioná-lo, porque a gente não gosta dele como delator da Lava Jato. Relator. Quem é o relator? Relator é no TRF4, no STJ ou no STF, ou seja, que são cortes colegiadas, onde tem mais de um juiz. Um dos juízes é o relator, ele é quem tem o caso. O relator é quem pode escolher quando um caso vai para a pauta, quando não vai. Mais do que isso, o relator dá o primeiro voto e geralmente o voto do relator é seguido, assim, 70% dos processos, o voto do relator é seguido por outros ministros e é um dos votos vitoriosos. É raro, é bem mais raro, 30% dos casos só em que o voto do relator é vencido. Então é importante ter o relator lá. E aí, a Lava Jato fez de tudo para constranger o relator da Lava Jato e mudar quem era o relator da Lava Jato no STJ, para quê? Para ter um amigo. O mesmo eles faziam no STF e aí eles começaram a investigar o Dias Toffoli e Gilmar Mendes. As mensagens que o Lula entrou hoje no STF com essas mensagens novas, mostram o quê? Mostram o Deltan Dallagnol falando, olha, a gente tem que ir para cima do Gilmar Mendes e do Dias Toffoli, mas a gente não pode ir diretamente, vamos usar os grupos. Aí, quando ele falava grupos, muita gente não entende, ele fala grupos de rua. O Dallagnol tinha um grupo que ele mesmo criou de faixa. Ele criou, mas não era o nome dele, chamado Grupo Mude. E ele usava também o grupo Vem Pra Rua, que é amiguinho do pessoal do MBL. Esses grupos aí, são grupos que falavam que são grupos apartidários, que são pelo Brasil. Pois bem, eles eram paus mandados do Deltan Dallagnol e, bem financiados com dinheiro, a gente imagina de onde. De onde você acha que esses grupos tinham tanto dinheiro para ter carro de som na Paulista, para colocar camiseta. Quando você via, tinha mais de 20 mil camisetas que eles distribuíam e tudo mais. De onde veio todo esse dinheiro? No caso do MBL, até saiu uma época que eles recebiam milhões, sei lá de onde, de partido, do MDB e tudo mais. Nesses outros grupos, a gente até agora não sabe, mas por alguém eles foram bem financiados. E eles faziam o que o Deltan Dallagnol queria, e o Deltan Dallagnol queria investigar o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes, usando de alguma maneira esses grupos e indiretamente investigar a esposa, investigar familiares e tudo mais. Em determinado momento, sabe quem aparece nas conversas? Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes, o relator, o investigador do inquérito das fake news, que é onde a gente vai chegar já, que é um inquérito que foi aberto de ofício, a primeira vez que um inquérito é aberto de ofício no STF. Tiago, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, quando um inquérito é aberto, uma investigação é aberta, geralmente a Procuradoria-Geral da República ou um procurador do Ministério Público, ele fala, vi indícios de um crime aqui, preciso abrir um inquérito. Aí ele pede para o juiz, fala, posso abrir investigação? O juiz vê a análise do procurador e diz, pode ou não pode. E aí começa o inquérito ou não começa. É assim que funciona. O inquérito das fake news, não. O pessoal do STF falou assim, olha,
estamos sendo ameaçados, inclusive de morte, estão plantando fake news contra o STF em redes sociais, em tudo que é lugar, e a Procuradoria-Geral da República não fez nada. Já notificamos 1, 2, 3 vezes, não fizeram nada, então nós vamos abrir um inquérito e um dos ministros da Suprema Corte é quem vai investigar e conduzir as investigações, em vez de ser a Procuradoria, porque não confiamos mais na Procuradoria, porque estamos sendo ameaçados e a Procuradoria não faz nada. E aí, abriram o inquérito e o Alexandre de Moraes, que foi procurador por muitos anos, foi investigador por mais de 30 anos, ele é quem investiga. É o que acontece, o Alexandre de Moraes aparece nas conversas da Lava Jato, não sobre esse inquérito. Ele aparece também sendo o pessoal da Lava Jato querendo investigá-lo e ir pra cima deles. Fala, ó, temos que ir no Alexandre de Moraes, porque ele tá contra a gente, talvez, vamos lá contra o Alexandre de Moraes. Só que aí tem uma coisa, olha só como a defesa do Lula tá agindo. Tá jogando o pessoal da Lava Jato contra ministros do STJ e no STF. E no STJ estão saindo notícias nos últimos dias que é unânime, veja bem, unânime. Todos os ministros do STJ são a favor de abrir um inquérito para investigar os crimes do Dallagnol e do Sérgio Moro contidos na mensagem, porque eles investigaram vários ministros do STJ. No STF não está essa unanimidade, porque temos o Fachin, que ó, o Fachin é o zero à esquerda. Fachin vai entrar para a história como o cara que conseguiu ser humilhado pelo general Babão Vilas Boas. Para quem não sabe, o Vilas Boas, até o Daniel Silveira foi preso por conta disso no final, porque o Fachin, o Vilas Boas ameaçou o STF na véspera do julgamento da prisão do Lula. O Fachin votou do jeitinho que o Vilas Boas queria, votou para prender o Lula. Aí depois de 3 anos o Fachin fala, olha, é inaceitável que queiram ameaçar a Suprema Corte, porque o Vilas Boas falou que foi realmente para ameaçar, o que todo mundo já sabia desde 3 anos atrás. Aí o Fachin, 3 anos depois, vem falar que é inaceitável, mas votou do jeito que o Vilas Boas queria. E até o general Vilas Boas, babão, cheio de máquina, não consegue nem andar, mas ele consegue pegar o celular e falar, pô, Fachin, 3 anos depois, e você fez exatamente o que eu queria? Cagão, é isso que o Fachin é. Vai entrar para a história como um cara que conseguiu ser humilhado até pelo general Babão. E aí o Fachin tá do lado, tem o Fux, tem o Barroso, eles estão do lado da Lava Jato. O Barroso, segundo o hacker, tinha, assim, ele orientava o Deltan Dallagnol como agir em processos, o que fazer, tudo mais. Veja bem, o ministro do Supremo Tribunal Federal. E vamos lembrar de uma coisa, eu tô falando aqui de Barroso, Fux e Fachin, tem uma coisa em comum entre todos eles. Todos foram indicados pelos governos do PT. Para você ver como tem traidor no PT, e quando o hacker fala, alguém traiu o Lula, olha, alguém no PT traiu o Lula só no PT? Porque fora do PT temos Fachin, Barroso, Fux, Rosa Weber, Carmen Lúcia. Olha, quem não traiu o PT? É mais fácil a gente ver quem não traiu o PT, porque todo mundo quase que o PT indicou traiu. Tem o Janot e todos esses crimes acontecendo embaixo do nariz do Zé Cardoso, que era o ministro da Justiça. Será que é ele o traidor? Comenta aí. Ou será que é outro? Comenta quem você acha que é. Aconteceu debaixo do nariz do Janot, que foi indicado pela Dilma. Esses crimes aconteceram. E agora no STF estão falando de criar um inquérito de ofício. Por quê? Porque a Procuradoria-Geral da República não fez nada, inclusive os crimes aconteceram debaixo do nariz do Janot, e com o Janot dando respaldo aos crimes do Sérgio Moro, ele participava ativamente dos crimes do Moro e da Lava Jato, quer dizer, não dá mais para o STF confiar na Procuradoria-Geral da República para investigar isso. Mais do que isso, o Conselho Nacional do Ministério Público não puniu o Dallagnol. O Dallagnol foi obrigado a sair da Lava Jato, foi uma saída assim para ele não ganhar uma punição maior, mas não teve punição nenhuma efetiva para ele. Não perdeu o cargo, não foi preso, não teve multa, nada. Então cresce muito, olha, advogados que estão sempre no STF, ministros do STF, ministros do STJ já estão discutindo como abrir um inquérito de ofício, escolher um relator do STF ou do STJ, aí ó, te dou a dica, Gilmar Mendes, para investigar o Moro e o Dallagnol e os crimes que eles cometeram que estão nessas mensagens. Olha onde vai chegar. Quer saber onde vai chegar? Vai chegar no seguinte, o pessoal do antagonista e da Cruzoé já tá berrando, esperneando. Vai chegar no STF condenar o Moro, prender o Moro e tornar o Moro inelegível para 2022. Se ele não for preso e não ficar um tempão preso, vão condenar o Moro, dar uma multa grande para ele, outras sanções, talvez são crimes que não dê prisão, talvez façam um acordo para não prender o Moro, mas
tornar o Moro inelegível para 2022 é a prioridade do STF, porque eles sabem que o Moro pode tentar alguma coisa. E olha, alguém criminoso como o Moro tentar alguma coisa é algo que tem que ser coibido e o STF tem que manter o exemplo para que não venham depois outros procuradores, outros juízes em conluio fazer a mesma coisa para tentar se alçar na política como o Moro quer fazer. Então é isso o que está para acontecer e a anulação quase total da Lava Jato. Hoje, o Lula, na petição dele, colocou várias provas, novas provas. Inclusive, ele colocou falas do Dallagnol antes e falas do Dallagnol nas mensagens, mostrando que o Dallagnol mentiu. Inclusive, mentiu em audiências na frente do Sérgio Moro. O Dallagnol, o Moro não falava, ele era juiz, só conduzia, mas o Dallagnol mentiu quando era perguntado sobre provas da Odebrecht, sobre compartilhamento dessas provas com os Estados Unidos. Ele quebrou a cadeia de custódia, ele tinha provas da Odebrecht e essas provas eram manuseadas de maneira que é ilegal. Para quem não sabe, provas têm que ser manuseadas de maneira legal. Por exemplo, se a polícia prende um celular na casa de alguém, tem que ser colocado numa sacola, não pode ser retirado, ninguém pode tocar até que chegue no perito. E no caso da Lava Jato, não, eles manuseavam em sacola de mercado, aí colocava, plugava no computador, tirava, aí levava, viajava de avião para outro lugar, faziam isso com a prova. Isso é ilegal, quer dizer, tem vários crimes na Lava Jato, várias irregularidades. Tudo vai acabar sendo anulado nos próximos meses, ou no próximo 1 ano e meio, 2 anos no máximo, e a casa vai cair para eles. Se você quer ver a casa cair, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e olha aqui o nosso carro de som que rodou em Fortaleza contra o desgoverno Bolsonaro. Aqui no Plantão Brasil a gente vai para cima. Olha só aqui, ó. Por que o presidente Bolsonaro deixou milhares de pessoas morrerem asfixiadas por falta de oxigênio? Tivemos que receber doação da Venezuela. O governo Bolsonaro gastou milhões para estocar cloroquina, mas não se adiantou para comprar vacinas. E por isso, o Brasil está pagando o dobro do preço pela vacina importada da Índia. Presidente Bolsonaro, por que só no seu governo as empresas estrangeiras estão fechando as portas e saindo do país? Muitas empresas estão fechando e as indústrias estão com produção praticamente parada. Bolsonaro prometeu emprego e entregou desemprego? Porque só com Bolsonaro presidente é que a inflação explodiu e os preços não param de subir. Estamos sem vacina, sem auxílio e sem oxigênio, mas temos inflação e desemprego altíssimo. Se o presidente Bolsonaro não pode fazer nada para ajudar o povo, por que não renuncia? Aqui o carro rodou em Fortaleza por 8 horas na semana passada e na semana que vem vamos ver se a gente volta para Fortaleza ou alguma outra cidade no Nordeste. Comenta aí qual cidade você quer, mas dá um segundinho, se inscreve no canal, curte o vídeo, você já ajuda muito. Vamos para cima deles. Falou!